pessoa está no problema, ela vai ter mais dificuldade de ver o problema. Então, nem sempre o que a empresa pensa que ela precisa é realmente o que ela precisa. E isso, nesses 22 anos que eu trabalho com consultoria, já aconteceu isso comigo muitas vezes, muitas vezes. E daí a importância nesse momento de você exercer a tua autoridade, né? Ter segurança, exercer a tua autoridade, ter um método também que te ajude, né? Nessa primeira etapa, que é de verificar qual é a necessidade da empresa, para você poder propor para a empresa, olha, na minha percepção, eu costumo agir assim, né? Eu falo, ó, na minha percepção, você está trazendo isso, e na tua percepção você acredita que é isso, com base nesses dados, ok, eu penso que pode ser também isso, mas eu vejo também que tem esse outro aspecto, que tem esse outro lado, né, e que talvez também seja importante a gente, né, cuidar dessa área, desse aspecto, fazer esse tipo de intervenção, enfim. Eu converso com a empresa, eu falo para a empresa qual é a minha percepção em relação àquilo que ela está trazendo, principalmente quando diverge também. E aí, se você está fundamentado, né, numa boa teoria, se você tem um bom método, inclusive para fazer essa primeira abordagem, que muitas vezes é chamada de briefing, né, mas eu prefiro mais falar que é uma reunião para ouvir a demanda da empresa. Né? Você vai ouvir a demanda da empresa. Você consegue ter mais clareza do que realmente a empresa está precisando. Né? Uma segunda etapa bem importante é você... não, antes disso, eu quero nessa primeira etapa, eu lembrei, anotei aqui, estava esquecendo de falar para vocês. Eu tenho um roteiro meu aqui, mas eu tinha esquecido de comentar. Nessa primeira etapa, que é entender a necessidade da empresa, às vezes eu ouço algumas colegas falando assim, mas eu tenho receio de fazer pergunta, de perguntar demais e ser invasiva. E foi interessante que isso aconteceu com uma ex-aluna minha. Daí, na hora de uma mentoria individual, eu falei para ela, e ela trabalhava com clínica, ela trabalha com clínica. Ela é servidora pública, trabalha com clínica e também está trabalhando agora com prestação de serviço para empresas, ou seja, consultoria. E numa mentoria individual, eu ouvindo, eu falei, fulana, está parecendo que você está vestindo mais o chapéu de psicóloga clínica do que psicóloga organizacional, quando você está indo, né, fazer essa abordagem na empresa, com o empresário, com a empresária, no caso era uma empresária. Aí eu fui falando para ela a minha percepção, porque eu vejo, vocês estão vendo como você está cheia de dedos, com dificuldade, né, parece assim, com medo de perguntar, medo de ser invasiva, medo de... Quando, na verdade, quando você vai fazer esse primeiro contato com a empresa, você acorda antes com a empresa, você fala, olha, eu vou precisar fazer algumas perguntas, tudo bem? Se eu fizer alguma pergunta que não é possível, é só você me falar que não é possível responder. Porque se a gente... Não é uma relação psicoterápica, não é uma relação terapêutica, é uma relação de respeito? Sim, é uma relação de respeito. Você vai fazer perguntas, né? Por exemplo, eu tenho um roteiro que é do método Psi, que eu utilizo nessa primeira reunião. E nenhuma pergunta é invasiva, é agressiva, enfim. Mas são perguntas que são importantes para eu poder, né, ter clareza de qual é a necessidade da empresa. Então, às vezes eu vejo que essa dificuldade de fazer pergunta, de ser invasiva, dependendo da experiência que a profissional tem anterior, é compreensível, né? Isso pode realmente acontecer, mas se você tem um método e se você tem clareza de qual é o seu papel ali enquanto psicólogo organizacional e do trabalho, que está no papel de consultora, isso vai facilitando para você. Né? Você vai mudando, você muda, põe o outro chapéu, eu costumo dizer isso, tira o chapéu de psicóloga clínica agora
e põe o chapéu de consultora. Né? Quando vai para a clínica, tira de consultora e põe de psicóloga clínica. Essa flexibilidade vai ser importante também, né? Mas isso se desenvolve, isso com o tempo, né, fica muito, muito tranquilo. Eu sei porque eu não atuo em clínica, mas eu tenho algumas atividades que eu desenvolvo, por exemplo, treinamento e desenvolvimento, que são metodologias diferentes, abordagens diferentes. Estar com grupo com clínicas do trabalho ou estar com grupos com desenvolvimento humano, por exemplo, desenvolvimento de liderança. O meu papel como coordenadora naquele grupo, como profissional à frente daquele grupo, é totalmente diferente quando eu estou coordenando clínica do trabalho ou quando eu estou coordenando um programa de desenvolvimento de liderança. Mas você vai se tendo clareza dessas diferenças, você vai para esses grupos, né, com essa consciência, sim, e aí você vai cuidar da forma como você vai trabalhar. Então, é possível. Agora, segunda etapa, elaborar uma proposta. Por quê? É importante que depois que você, né, levantou essa necessidade, que você procure formalizar a proposta. Não seja informal, porque a informalidade passa falta de profissionalismo, e a falta de profissionalismo compromete a sua credibilidade, compromete a tua imagem profissional. Então, formaliza a proposta, né? Claro que é importante também ter um método para formalizar a proposta, principalmente para você não cair no golpe da proposta. Eu dei esse nome, né, que é uma situação muito desagradável, que infelizmente acontece. Então, se você tem um método, você evita cair no golpe da proposta, né? Então, elaborar a proposta é importante, né?